Em nosso estudo de hoje, lição 12 do livro Alma e Luz tem por título Política. E quem governa, seja como quem serve. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 26. O Evangelho apresenta igualmente a mais elevada fórmula de vida político-administrativa aos povos da terra. Quem afirma que semelhantes serviços não se compadece com os labores do Mestre não penetrou ainda toda a verdade de suas lições divinas. A magna questão é encontrar o elemento humano disposto à execução do sublime princípio. Os ideais democráticos do mundo não derivaram senão do próprio ensinamento do Salvador. Poderá encontrar algum sociólogo do planeta plataforma superior, além da gloriosa síntese que reclama do governante as legítimas qualidades do servidor fiel? As revoluções que custaram tanto sangue não foram senão uma ânsia de obtenção de fórmula sagrada na realidade política das nações. Nem por isso, entretanto, deixaram de ser movimentos criminosos e desleais, como infiéis e perversos têm sido os falsos políticos na atuação do governo comum. O ensinamento de Jesus, nesse particular, ainda está acima da compreensão vulgar das criaturas. Quase todos os homens se atiram à conquista dos postos de autoridade e evidência, mas geralmente se encontram excessivamente interessados com as suas próprias vantagens no imediatismo do mundo. Ignoram que o Cristo aí conta com eles, não como quem governa tirânica ou arbitrariamente, mas como quem serve com alegria. Não como quem administra golpes de força, mas como quem obedece ao esquema divino junto dos seres e coisas da vida. Jesus é o supremo governador da terra e, ao mesmo tempo, o supremo servidor das criaturas humanas. Quando a gente vem falar de política, a gente lembra imediatamente de três figuras do movimento espírita. Adolfo Bezerra de Menezes, Caibar Schutel e Eurípides Barçanufo. Esses três escritores espíritas marcantes da nossa história, eles, em determinado momento, eles foram empossados em cargos políticos aqui na história do nosso país. Porém, uma coisa em comum entre os três. Chega um momento em que eles se deparam com aqueles homens na disputa do poder, que é utilizado de maneira voltada para o egoísmo mesmo, e eles resolveram abandonar aquele cenário e se dedicar somente à divulgação da doutrina espírita. A gente lembra também de um episódio de um grande amigo que se aventurou a concorrer a cargo político, até mesmo por incentivo de um presidente de casa espírita muito querido, e que já desencarnou no ano de 2006. E aí o que acontece, né? A gente lembra também de um espírito chamado Dr. Herman falar para ele, avisa para esse teu amigo que a tarefa que ele desempenha dentro da casa espírita como presidente, principalmente a tarefa social que todas as casas espíritas do Brasil acabam desenvolvendo, né? A nossa, por exemplo, né? O que ela fazia na época? E a gente vai elencar bastante coisa, mas ela fazia lá o trabalho de distribuição de cesta básica, ao mesmo tempo trabalho de confecção de quentinhas para levar para moradores de rua. A gente tem uma farmácia também que fazia doação dos remédios e tinha também a doação de um enxoval para mães recém-nascidas, para filhos recém-nascidos, para mães de filhos recém-nascidos. E se a gente for elencar aqui bastante coisa, né, a gente estava desempenhando, então ele falando, olha, avisa para ele o seguinte, que ele já desenvolve muito mais até do que muitos políticos da Terra que, na verdade, se agarraram ou buscaram o cargo apenas para proveito pessoal. A gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, lá na Lei de Progresso, principalmente quando fala do progresso da legislação humana, ele dizendo que, infelizmente, as leis que a gente tem hoje, elas são feitas pelos mais fortes para a proteção dos mais fortes, mas que as leis vão sendo mudadas conforme a gente vai evoluindo, e termina até o texto falar, muitas já até mudaram, então aguarda, que a gente vai chegar um momento, né, em que a coisa vai evoluir. E é claro que se a gente ficar prestando atenção
no cenário político que tem no nosso país, apenas nas notícias que chegam através dos noticiários de TV ou das mídias sociais, é claro que a gente vai ter um desânimo muito grande, porque essas mídias elas estão interessadas apenas em divulgar, e é claro, faz um papel muito importante numa democracia, divulgar o que está acontecendo de equivocado. Mas a gente vai ter também pessoas que estão preocupadas e que estão deixando alguns legados. A gente sabe que a política, a definição de política, política é equilíbrio de poderes. Então, se uma pessoa determinada ela resolver apenas ficar com uma parte ideológica, ela vai ter muito, vamos colocar assim, né, muito antagonismo. Então vai ter um momento que ele, para poder aprovar os seus projetos, vai ter que ceder daqui, vai ter que ceder dali, e vai ter que promover esse equilíbrio de balança. E é nesse equilíbrio de balança que a gente vai encontrar aí muita gente, às vezes, perdendo, né, os caminhos da honestidade, por exemplo. E nós aqui, pessoalmente, nós tomamos a postura de absolutamente não julgar aqueles que estão investidos em cargos políticos. A gente começou a pensar o seguinte: nós estamos no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É o país que está dando oportunidade para vários médios falidos, médios que se equivocaram tanto na política como na religião. A gente vai encontrar uma frase do Mahatma Gandhi, o Mahatma das Índias, falando assim: a minha vida inteira eu estive envolvido com política e com religião e não entendo nada de política nem de religião quem pretende separar um do outro. Frase de um grande nome da história da humanidade. Nós, no passado, tivemos muitos equívocos, tanto na política como na religião, e estamos aqui agora no Brasil procurando uma chance de redimir o nosso passado, uma oportunidade da gente provar que a gente não está mais com essa vontade de errar mais. Às vezes a gente erra, mas agora a vontade não é mais. Então eu tomei a postura do seguinte: eu não julgo, apenas penso, ao dia que eu viver de novo a prova da política e conseguir passar por ela de maneira honesta, aí eu posso emitir algum parecer, e por isso que a gente tira o chapéu para os três que eu comecei falando sobre eles: Eurípides Barçanufo, para Caibar Schutel e para Adolfo Bezerra de Menezes, esses três. Porque eles foram homens que, em primeiro lugar, eles conquistaram aquele povo local com os trabalhos que eles fizeram, um na área da farmácia, outro na área da medicina, enfim. Mas eles conquistaram primeiro atendendo as pessoas mais necessitadas. Logo depois, eles se entregaram também a alguns cargos. O doutor Adolfo Bezerra de Menezes, então, ele chegou até a ocupar o cargo atualmente é o de prefeito, e também o cargo de deputado. Então, só executivo como legislativo também, cargos políticos. Mas a gente vê aqui na lição de hoje o Emmanuel dizendo para a gente o seguinte, que Jesus fala de política sim, mas ele fala do seguinte, que quase todos os homens se atiram à conquista dos postos de autoridade e evidência, mas geralmente se encontram excessivamente desinteressados com suas próprias vantagens, no imediatismo do mundo. E ignora que o Cristo aí conta com eles não como quem governa de maneira tirânica, arbitrária, mas como quem serve com alegria, não como quem administra golpes de força, mas como quem obedece ao esquema divino. Então é uma lição para a gente meditar profundamente, aí para provar isso está lá no Evangelho de Lucas, é só a gente buscar. E quem governa seja como quem serve. Então a gente vai encontrar alguns políticos sim, né, não precisa dar um nome, só a frase já vai remeter, só colocar no Google vocês vão descobrir quem foi que falou. Não pergunte o que o país pode fazer por vocês, pergunte o que vocês podem fazer pelo país. E cada um vai chamando a responsabilidade também e deixando o seu legado maravilhoso. A gente lembra que, por exemplo, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, até o final do século XX, tinha uma foto dele na Assembleia Legislativa daqui do Rio de Janeiro. São cargos que a gente vai aprendendo e depois com a lei de causa e efeito a gente
passa por momentos de reparação, até que um dia a gente vai exercer de novo e vai provar que a gente já aprendeu. Vamos por etapas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.